Madame Teia. Ah, Felipe, mas já passou. Ninguém se importa mais com Madame Teia. Por que você quer falar de Madame Teia de novo? No momento em que eu estou fazendo essa live aqui, é o dia posterior em que Marcelo Hessel foi lá no Desencontros e a gente conversou um pouquinho sobre Madame Teia. E eu não tinha assistido. Cheguei em casa e falei assim, cara, eu vou ter que assistir esse filme. Vou ter que entender o que o Marcelo Hessel tá querendo dizer com isso. Como um filme que a galera odiou, o cara pode ter visto coisas boas. Porque assim, não é como se Marcelo Hessel tivesse falado também que assim, é o melhor filme de todos os tempos. É porque vocês têm uma loucura também. Não pode falar uma coisa boa que você já tá achando que é o maior filme de todos os tempos. Que o Marcelo Hessel disse que é melhor que Cidadão Kane, tá ligado? Não, calma, peraí. E vale dizer isso aqui também. Porque vocês viram a minha crítica de Madame Teia no Letterboxd. E assim, dei 3 estrelinhas pro filme, escrevi um textinho sobre o filme, vocês já estão lá, 3 estrelas, você tá comparando o filme com o Cidadão Kane. Não, cara, pelo amor de Deus. Não é um filme excelente. Não é um filme excelente, sobretudo. Mas eu preciso dizer o seguinte. Foi um filme em que, depois de um dia pesadíssimo de trabalho, eu fui fazer desencontros. E assim, é maravilhoso fazer desencontros, mas é cansativo, né? A gente começa 8 horas, sai de lá 11 horas, eu ainda, depois de lá, saí pra comer, voltei em casa, cheguei, liguei a televisão 1h da manhã pra assistir Madame Teia. E eu assisti o filme inteiro, sem pausar uma vez sequer, a 1h da manhã. Eu sei que você já conhece o Introdução ao Cinema. Então calma aí que eu tenho uma novidade pra você. Agora o curso tem um plano mensal. É isso mesmo. Além do plano anual, agora você tem uma nova opção de acesso aos benefícios do curso. São 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados ao cinema. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. Além do Cineclube IAC, um encontro ao vivo via Google Meet, onde discutimos 2 filmes referentes às 2 aulas daquele mês. Então faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E agora você não tem mais desculpa não. Link na descrição do vídeo. Estava com sono e fui assistindo inteiro, porque é um filme que não para. É um filme que não para. E é um filme que não para, não pelos motivos que você está imaginando, porque os filmes da Marvel, no geral, não param também. Mas é que ele não para pela estrutura do filme, no sentido de ficar picotando a montagem, de não dar tempo para as ações, de não dar tempo pro drama, sabe? Aqui não. Aqui o texto contribui para isso. E a gente vai entender por quê. Agora, numa leitura comentada do meu textinho sobre Madame Teia. Aí tá aqui. Madame Teia, 3 estrelas. Aí, gente, olha só. Vamos lá. Primeira coisa. Para de se apegar com estrela. Na moral, para de se apegar com estrela. Ah, Felipe Leão, você faz react Letterboxd, você só olha as estrelinhas das pessoas. Sim, eu sou um hipócrita. Sim, eu sou um hipócrita. Tá? É só isso. Eu sou um hipócrita. Mas, dito isso, o react Letterboxd é uma brincadeira. A gente sempre repete aqui o tempo inteiro. O react Letterboxd é uma brincadeira. Eu escrevi um texto sobre uma Madame Teia. E assim, o meu texto não é uma brincadeira, tá? Então assim, esquece estrela. Na moral, quem está preocupado com estrela é astrólogo, e o astrólogo mais famoso do Brasil está morto. Não se apegue à estrela. Tá bom? Vamos lá, vamos entender o que eu achei aqui desse filme maravilhoso. Assim como comentei em... Caralho, moto passou aqui. Assim como comentei em As Marvels, no meu textinho de As Marvels, Madame Teia está longe de estar entre os piores filmes do gênero de super-heróis. Não é como se fossem bons filmes. Aliás, assim, quando eu digo como se fossem bons no sentido de serem maravilhosos, tá? Mas nada curioso, nada mais curioso. Assim, eu escrevi esse texto agora, então tem algumas coisas aqui que, inclusive, eu preciso dar aquela corrigida, tá? Não tá... O texto ainda não está revisado. Mas nada mais curioso que tenham sido esses os 2 filmes escolhidos como representantes do panteão quase exclusivo de obras podres. Seja Marvel, Sony ou DC. É muito curioso pra mim isso, tá? Vamos lá. É muito curioso como As Marvels e Madame Teia tenham sido escolhidos como os representantes das obras mais podres já feitas na história do cinema de super-herói.
tá? Muito curioso como sejam esses filmes os representantes, sendo eles representados por personagens femininas. E veja só o que eu tô querendo dizer aqui. Eu não estou querendo ser o defensor no sentido de é só porque são obras femininas que vocês estão dizendo que são ruins. Não, porque são filmes que podem sim ser classificados como ruins, tá? Olha o que eu tô dizendo aqui pra não cair numa coisa meio banal da militância vazia, tá? Madame Teia e as Marvels são filmes que sim, podem ser ditos como filmes ruins. Eu leio críticas de pessoas que não gostaram de Madame Teia, que não gostaram de As Marvels, eu concordo com muitos desses pontos, porque podem sim ser percebidos como tal. Então, não é só porque tem personagens principais femininas que eles são ruins, tá? Não é só por isso. Mas, por outro lado, é curioso como Madame Teia e as Marvels foram colocados no panteão das obras mais podres já produzidas pela Marvel, Sony ou DC. E aí eu já não concordo. Aí eu já não concordo sobre tudo. Porque puta que pariu. Tem algumas... Eu posso contar em duas mãos filmes que são piores do que Madame Teia e as Marvels. Mas com toda certeza. Os problemas que tem as Marvels, por exemplo... do padrão Marvel, do não dar tempo de dramatização pros seus personagens. Tem uma cena no final que a Capitã Marvel precisa salvar uma das 3 personagens principais. E ela não consegue salvar. Ela não consegue salvar. Uma pessoa que, teoricamente, é muito importante pra ela. Tá ligado? O que você espera depois do momento em que a Capitã Marvel não consegue salvar a personagem? Você espera que o filme dê tempo pro luto dela, né? Isso é o mínimo. Que você dê tempo pro luto dela. Que existe um tempo ali no filme pra que a gente sinta o peso daquela perda. O que o filme faz? Não tem nem a volta dela pra nave. O filme corta com ela já chegando na nave, abraçando a outra personagem que ficou na nave. 2 segundos, corta pra próxima cena. E foda-se. Não tem tempo de dramatização. Então, assim, os problemas das Marvels existem, mas estão em basicamente todos os filmes da Marvel. Não é como se fosse só nas Marvels. Tá ligado? Só que Madame Teia é um filme que eu acho melhor que as Marvels. Melhor que as Marvels. E melhor que muito filme da Marvel. Não estou falando que é o melhor filme da Marvel. Não estou falando que tá entre os melhores filmes da Marvel. Marvel DC, Sony. Não estou falando que tá entre os melhores. Mas tem coisas aqui que o filme explora que o padrão Marvel não experimenta mais. Inclusive, por ser um filme independente, aspas, do padrão Marvel, por não estar no MCU, por ser um filme da Sony, ele se permite experimentar algumas coisas que o padrão Marvel não faz mais, por apenas replicar o padrão. E veja só o que eu tô falando também. Não é que a experimentação signifique algo bom, tá? Porque essa suposta independência da Sony ao universo Marvel permite a ela fazer coisas que ela não faria se fosse no universo Marvel. Mas essas coisas que ela faria podem ser piores do que o universo Marvel faz. Pode. Mas há uma possibilidade de ver uma coisa diferente. E é o que eu vi em Madame Teia. Não a coisa mais diferente, o cinema inovador. Não, gente. É diferente do padrão Marvel. Sabe? Então, olha só. Ontem foi episódio com Marcelo Hessel no Desencontros. Notável por defender esse filme e ser, por alguns, ridicularizado por tal. Preciso dizer que tem razão e preciso rechaçar alguns de seus pontos. O que eu quero dizer aqui? Acredito que Marcelo Hessel tem razão em algumas de suas questões com relação a esse filme. Que coisas? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha.
há um suposto senso de independência do padrão estabelecido pelo MCU nas obras da Sony, aquilo que a gente falou agora há pouco. Esse valor de independência não tem, necessariamente, por consequência, obras boas. Olha o que eu falei agora anteriormente também. Essa lógica de que, por ter uma certa independência ao universo MCU, necessariamente essa independência já serve como um valor de qualidade. Não é isso que eu estou dizendo. Essa independência pode fazer com que a Sony opte por escolhas piores até, também. Mas, de alguma forma, algo corajoso, por outro lado. Mas a possibilidade de experimentar coisas diferentes é insuportável como, por exemplo, no início do filme, se tenta criar um senso de ameaça, velocidade e estranheza com uma câmera inquieta que por vezes tenta emular uma espécie de cinematografismo jornalístico, mas por outras apresenta truquismo que deixam qualquer um com vertigem. Inclusive eu. Quando comecei o filme, quando eu comecei Madame Teia, eu fiquei assim, caralho, eu não vou conseguir ver esse filme até o final. Não vou. Não vou conseguir ver esse filme até o final. Porque o início do filme, ele tem essa câmera super inquieta, que não parece cinema independente, porque cinema independente ele tem essa câmera inquieta de câmera na mão. Aqui não. É uma câmera que parece aquele cinematografismo jornalístico de guerra, sabe? Que o diretor ele tenta emular, porque nós temos uma personagem aqui, a personagem que vive a Madame Teia, que é uma socorrista, né? Uma paramédica. Então, é uma personagem que está sempre vivendo no perigo. Então, o diretor ele tenta fazer uma estética meio jornalística de guerra, mostrando o trabalho dessa personagem no campo de trabalho, tentando salvar as pessoas aqui e ali, correndo de um lado para o outro. E essa estética meio corrida de jornalismo, de cinematografismo jornalístico. O que poderia ser legal se não isso fosse misturado, por vezes, com esses truquismos que criam vertigem, tá ligado? Eu, por vezes, falei, eu não vou aguentar esse filme até o final, cara. Não vou aguentar esse filme até o final. Então, assim, tem essa estética e do nada a câmera tá de cabeça pra baixo, ele vira a cabeça de cabeça pra cima e vai fazendo... Truquismo é isso que eu tô dizendo agora, gente. Essa lógica de usar da câmera cheio de truques, sabe? A câmera tá de cabeça pra baixo, aí ele bota de cabeça pra cima, e no plano seguinte... Aí você justapõe planos truquistas, né? Planos que tá de cabeça pra baixo e vai de cabeça pra cima, no plano seguinte é tudo rápido, sabe? Então, são planos que confundem até o espectador de compreender o peso daquela encenação, o peso e a gravidade de tudo que tá acontecendo. Gravidade no sentido científico da palavra, não a gravidade da ação de fato. E assim, eu até curto essa estética cinegrafista de campo dessa cinegrafista de campo de guerra, mas quando ela é justaposta a esses truquismos, fica uma coisa maluca. E isso tudo some absolutamente do nada, ainda bem, senão eu não aguentava até o final, em determinado momento do filme. E assim, eu até entendo o porquê essa estética de cinematografismo jornalístico de guerra some, porque em determinado momento esse ofício dela como paramédica deixa de ser algo fundamental. Percebe? Deixa de ser algo fundamental. E quando isso acontece, a câmera para de se comportar daquela maneira. Maneiro, gostei. Mas até os truquismos somem, tá ligado? O filme passa a virar uma maneira perfeita de se representar aquilo que está frente à câmera. E quando eu digo perfeita, eu tô falando de padrão. Vamos representar padronizadamente aquilo que está à frente. Parar com esse negócio de fazer a câmera rápida, veloz, para criar algum senso de ameaça ou qualquer coisa do tipo. Ainda assim, quando a ameaça de fato se constitui, o vilão do filme, Madame Teia se transforma num jogo de dupla perseguição. E aqui eu até discordo do Hessel, porque no Desencontros eu perguntei pra ele se Madame Teia era um filme de dupla perseguição.
ele disse que era um filme de perseguição pura e simples, no sentido de que é um filme de caça gato e rato, sabe? O vilão caçando o rato e o rato fugindo do gato. E eu não sinto que é isso. Isso em si já seria muito diferente do que a Marvel faz. Porque a Marvel, ela cria o senso de... Primeiro que o senso de ameaça não é nunca tão ameaçador na Marvel. Você nunca sente o peso da ameaça nos filmes da Marvel. Aqui em Madame Teia existe esse senso de ameaça pela perseguição. Nos filmes da Marvel é sempre esse negócio do vamos ter o embate final, mas o herói e o vilão estão sempre se colocando em conflito. Aqui não. Aqui o herói foge. E ele precisa fugir. As heroínas precisam fugir. Precisam fugir, inclusive, para se descobrir. E isso é muito legal no filme. Isso é muito legal. Porque o filme vira uma lógica de dupla perseguição e não de jogo de caça e rato, de gato e rato, porque as pessoas, elas não querem só fugir. Elas fogem e durante a fuga tentam descobrir como derrotar o vilão. Como derrotar aquele que as persegue. Percebe? Isso é muito legal no filme. Porque é um filme de história de origem de personagem, mas a história de origem não acontece como comumente acontece nos filmes da Marvel. Ou seja, nós temos lá uns 40, 50 minutos explicando como o poder daquele personagem surgiu e etc e tal. Aqui não. Aqui isso se resolve em 10 minutos de filme. 10 minutos de filme, a gente já apresentou que a mãe levou a picada lá da aranha e ela nasceu assim, ponto, acabou. Depois disso, é como ela vai se descobrindo enquanto heroína. Então, o processo da descoberta da origem da heroína, ela é construída no filme inteiro e só se completa na cena final. E ela vai se construindo durante o filme inteiro no processo de perseguição. Percebe? O vilão vai perseguindo a Madame Teia e as 3 personagens que ela tenta defender. E ainda tem uma outra questão que é muito interessante. A Madame Teia, ela é colocada em perigo ao acaso. Isso é muito legal no filme. Existe uma lógica de acaso muito fundamental aqui no filme, sem uma explicação muito lógica. Ao acaso, ela é jogada lá. São 3 personagens independentes nesse mundo que seriam mortas e por estar no lugar errado, na hora errada, ela precisa defender essas personagens. E por defender essas personagens, ela precisa fugir e descobrir quem é ela. Isso é muito diferente do que a Marvel costuma fazer. Muito diferente do que a Marvel costuma fazer. E muito interessante. O vilão é o monstro à espreita. À espera... Peraí. O monstro é o monstro à espreita. O vilão é o monstro à espreita. À espera de qualquer indício de movimento de suas presas. Então ele tem o controle sobre as câmeras da cidade e a qualquer movimento dessas personagens ele sabe onde elas estão. Há verdadeiramente um senso de ameaça de que o monstro vai aparecer. Um tanto parecido com a lógica de filmes de serial killer. Então, existe uma lógica de inevitabilidade. Se essas personagens saírem do seu esconderijo, o monstro vai aparecer. O monstro está sempre à espreita. Então, é sempre... Esses personagens, a Madame Teia e as 3 meninas, vivem sempre num dilema. Elas vão sempre viver num dilema. Descobrir-se e viver sob a ameaça da morte ou permanecer escondida. Percebe? Que é dilema da própria vida dessas meninas. Uma, ela é ameaçada a ser deportada, a outra não tem os pais. Enfim, são meninas que têm dilemas que as colocam sempre aprisionadas. E nesse momento, elas precisam escolher descobrir-se e ser exposta ao perigo da ameaça do vilão ou permanecer escondida. Mas não viver a vida. Tá ligado? E elas escolhem o perigo. Escolhem descobrir-se. E no processo do filme, durante a dramatização do filme, ir descobrindo quem é cada uma daquelas personagens e também a sua personagem principal, Madame Teia, que só completa a sua origem no final do filme. Entretanto,
não me parece apenas uma perseguição de Garo, no caso aqui, gato, e rato, onde cabe às heroínas apenas a fuga. O que acho mais interessante é como o filme estabelece uma lógica de dupla perseguição, onde as perseguidas precisam descobrir quem são para vencer o monstro. Madame Teia não precisa daquelas longas cenas de duração de filme para estabelecer a origem da sua personagem. Essa descoberta se dá enquanto a personagem é a presa e precisa fugir. A escolha faz com que o filme permaneça em constante movimento, mas um movimento proporcionado pelo texto, pela estrutura da história, não por uma necessidade padronizada estabelecida pela montagem acelerada. Então veja, não é só pela montagem acelerada que o filme está em constante movimento. A própria estrutura do filme, dessa lógica de perseguição e dupla perseguição, onde a gente sabe que o monstro, que o vilão, está sempre perseguindo elas, e a necessidade delas de descobrir como derrotar o monstro, faz com que o filme esteja sempre se movimentando. Percebe? Olha o que eu vou falar aqui pra vocês. É uma coisa muito Hitchcockiana. Hitchcock faz muito isso nos seus filmes. De ter a ameaça que persegue a presa e a presa que precisa descobrir como derrotar a ameaça. Aí vocês vão falar, cara, Felipe comparou Madame Teia com Hitchcock. Não, calma. Também não tô maluco. Hitchcock também fazia isso, mas não significa que a Madame Teia faz como Hitchcock fazia. Calma também, tá? O confronto final chega. O gato encontra o rato, que precisa confrontar sua presa. O cara tá impossível, né? Apesar de não ser exatamente uma cena bem filmada, a cena final, como o filme não é um filme bem filmado, apesar de algumas boas escolhas, ainda mantém constância de cor e iluminação, tão abandonada nos filmes de herói. Então, Madame Teia é um filme que parece filme de herói. Isso aqui é uma coisa interessante. É um filme que parece filme de herói e que não abdica de ser um filme de herói. Ele tem Isso aqui é importante. É um filme que tem coragem de ser filme de herói. E aí, quando vocês viram o Marcelo Hessel falando que prefere assistir Madame Teia do que assistir Capitão Invernal, o Capitão América e o Soldado Invernal, Capitão Invernal aí, é por isso que ele tá querendo dizer. Porque Madame Teia é um filme que não abdica de ser um filme de herói. Sendo ruim ou não, é um filme que tem coragem de ser filme de herói. Enquanto o Capitão América e o Soldado Invernal é um filme que não tem coragem de ser filme de herói, que precisa ser outra coisa. Ele precisa ser tudo, menos um filme de super-herói. Mas não apenas. Fundamentalmente, perceber que a origem da personagem se completa no fim. Agora, eu queria, além de fazer a leitura comentária aqui com vocês, ler também os comentários na minha crítica. Porque aí algumas coisas vão ser interessantes. Meu ídolos, atenção, prestem bastante atenção. Venho aqui informar que a conta do Professor Leão foi hackeada. Isso não é um teste. Gente, assim, primeira coisa. Vocês parecem que eu dei 5 estrelas pro filme, tá ligado? Parece que eu dei 5 estrelas pro filme. Não dei 5 estrelas pro filme. O filme não é maravilhoso. Agora, Pepsi. Ah, não, tá. Porque a cena do final do filme tem a Pepsi lá no fundo, né? Ah, e esse comentário que eu queria comentar. Ó. O tal duplo mimético do girar e tal. Na ânsia de combater o rival, fãs de filmes de super-herói, as diferenças se dissolvem e acabam se tornando iguais. Surge então o fã de filmes que desagradam os fãs de filme de herói. No processo, e aqui eu não entendo, tá? Porque, assim, é um filme que pra mim tem coragem de ser filme de herói, ao contrário de Capitão América e Soldado Invernal. O processo é claro, é claro ou é inconsciente, cara? Difícil. O processo é claro. Ah, não, o processo é claro, é inconsciente. Mas não deixa de ser verdadeiro. Não, deixa assim. Dizer que o Felipe é fã de Madame Teia é exagero? Sim. Sim. Assim, não é exagero. Mas elogios ao filme, na minha opinião, claro, fazem parte do processo que descrevi. Nada contra o Felipe, a quem admiro muito. Ele deu suas impressões sobre o filme
E eu apenas dei as minhas impressões sobre suas impressões. Tá tudo bem, beleza. Só que assim, cara, eu preciso que vocês façam o seguinte agora, tá? Preciso que vocês façam o seguinte. Façam aí o levantamento. Pode pegar o meu Letterboxd inteiro. E façam o levantamento de quando eu segui a manada e de quantas vezes eu fui contra a manada. Porque vocês adoram esse negócio de efeito manada. Porque assim, ou a gente vai com a manada, ou a gente é contra, ou a gente é do contra. Nunca é só a nossa opinião, tá ligado? Esse que é o problema de vocês também. Nunca é só a nossa opinião. Porque ou é efeito manada, ou a gente é do contra. E aí o que a gente é, caralho? Porra, tá ligado? Então eu peço pra que você, Chatrick, eu sei que você não fez por mal. Eu sei que você não fez por mal. Mas eu peço pra que você faça um levantamento no Letterboxd. Meu Letterboxd tá aí. Pra ver quantas vezes eu fui junto com a galera. Ou seja, aquilo que a galera achou bom, eu achei bom. Aquilo que a galera achou ruim, eu achei ruim. E quantas vezes eu fui do contra, entre aspas. E, portanto, quantas vezes eu achei ruim um filme que a galera achou bom, quantas vezes eu achei bom um filme que a galera achou ruim. Eu te garanto que a maioria das vezes eu fui junto com a galera. Te garanto. Eu te garanto que, estatisticamente, eu fui junto com a galera na maioria das vezes. Mas, eventualmente, existem esses filmes, cara. Eventualmente, existem esses filmes. E, veja, não é nem como se fosse um filme que eu fosse fã, como você bem disse. É um filme que eu encontrei qualidades. Só isso. Então, olha só, gente, vamos parar com esse papinho de... Porque é sempre isso. Ou a gente é do contra, ou a gente tá seguindo manada. Vamos parar com esse papo. Eu simplesmente encontrei qualidades no filme. Gostei de ver o filme. Foi um filme que... O filme não parava um segundo, o que me fez querer continuar assistindo. E veja, não parou por uma lógica de hiperestímulos, pela montagem, pelos... explodir coisas, não. É um filme que o texto proporcionou esse movimento. Essa lógica de caça de gato e rato, onde o rato precisa descobrir como derrotar o gato. Pô, isso aí foi muito legal. Gostei de ver isso e foi muito diferente do que o cinema de herói costuma fazer. Gostei. Agora, a parada é... Não dá pra vocês... Toda hora que um filme vem e a galera gostou muito e alguém não gostou... Ah, quer pagar de cult aqui. Porque quer ir contra a manada. Mas aí se eu gosto junto com a galera... Ah, tá seguindo a manada. Foda-se. E o inverso é a mesma coisa. Se eu gosto de um filme que a galera não gostou... Ah, tá seguindo a manada. E veja, é só um filme 3 estrelas. É só um filme 3 estrelas. Tá ligado? Não é como se eu tivesse dado 5 estrelas pra um filme que a galera deu meia estrela, tá ligado? Não é assim. Então não é na ânsia de combater o rival, as diferenças, o processo inconsciente, não. Gente, eu não quero combater rival nenhum. Não quero combater rival nenhum. Eu gosto de Vingadores e gostei junto com os nerds. Os Vingadores, o Guerra Infinita e o Ultimato eu gostei pra caralho. E gostei junto com os nerds adoraram e eu gostei também. Eu não quero, sabe, ser contra os nerds, não. Gostei pra caralho também. Gosto mais do que Madame T, evidentemente, por exemplo. Tá ligado? Então não quero ser do contra, nem quero ser na manada, eu quero fazer a minha crítica e pronto. Só que a gente sempre vai ser condicionado pra um ou outro. E aí eu faço mais uma vez o desafio. Pego meu Letterboxd e estatisticamente veja quantas vezes eu fui a favor daquilo, eu estive junto com a galera, ou seja, todo mundo deu 5 estrelas e eu também gostei, e quantas vezes eu não gostei de uma coisa que todo mundo gostou, ou que eu gostei de uma coisa que todo mundo odiou. Eu garanto, mais uma vez, que a maioria das vezes eu tô junto com a galera. E não porque eu tô seguindo manada também. Porque o filme tende a fazer com que as pessoas gostem mais. Só. Tá ligado? Então vamos parar com essa porra. Mas tipo, como isso afeta o Corinthians Internacional hoje às 19 horas? Estou apreensivo. Hoje tem Vasco e Juventude, isso que importa. Sustente seu gosto. Sustento. E é sobre isso que eu tô falando.
Sustento o meu gosto, e a sustentação do gosto não pressupõe somente assim, sustento, gostei. Não, sustentei, falei por que eu sustentei, falei por que eu gosto, e tá tudo bem vocês não concordarem comigo e inclusive criticarem a minha crítica. Minha crítica está disposta à crítica, desde que seja honesta, tá? Se esse é o professor, não quero ver seus alunos. PQP. Foda-se, João. Não seja meu aluno. Sabe, isso é foda. Isso é foda. Aí começa nesse discurso de autoridade. Começa a atacar. E isso é uma coisa que sempre acontece. Quando vem uma opinião contrária àquilo que eu acredito, a pessoa ataca o ofício. E é sempre o professor. Vocês percebem isso? Quando eu falo uma coisa que a galera não concorda, esse professor, entre aspas, sempre assim. E beleza, tá tudo bem, eu entendo a sua insignificância. Ah, perdeu a linha. Então é esse o ponto que um crítico de cinema chega após avaliar tantos filmes? Não. Por essa eu não esperava. Que bom. Mais uma mitada do professor Felipe Leão. De fato, um gosto foi sustentado. Baba ovo. Bostejou, beleza. Você pode falar o que você quiser. Agora, diz por quê. Para o professor Felipe Leão, Madame T merece mais estrelas que tudo em todo lugar ao mesmo tempo e Poor Things. Sim. Sim. Poor Things é uma merda e tudo em todo lugar ao mesmo tempo é uma merda pior ainda. Tá, é isso. A sua justificativa é que Madame Teia é ruim porque tudo em todo lugar ao mesmo tempo é bom? Se for isso, então tá. Madame Teia é bom porque tudo em todo lugar ao mesmo tempo é uma merda. Faz menor sentido esse tipo de comentário. Esse tipo de comparação não faz nem sentido. Gente, vocês estão dando mais atenção pra estrela do que pro texto. Pelo amor de Deus, parem de ser burro. É isso, gente. Tirando a parte do burros, é isso. Esquece estrela. Muito lúcido. Me sentia sozinho na defesa desse filme. Não é espetacular, mas longe de ser a desgraça toda. Sim, não é espetacular. Não é o melhor filme de todos os tempos. Não é o melhor filme da Marvel, DC, Sony. Não é. Mas definitivamente não tá no panteão das obras podres. Quem quer que seja com a conta do Felipe, devolva logo. Parece que eu dei 5 estrelas pro filme. Pai Sandu! Professor, só pra informar que no 5º parágrafo você escreveu Garo ao invés de gato. Pois é, eu tava muito pensando no Garo lá do Corinthians, né? Sustente seu gosto horrível. Na lata. Tudo bem, sustentei meu gosto horrível, tá sustentado aí. Só parem com essa porra de achar que crítico ele tem que seguir a galera ou ele tá fazendo o contrário pra aparecer e quando tá indo com a galera também tá indo na manada. Cara, pelo amor de Deus. Eu só gostei do filme. E assim, sabe aquele gostei, mas é esquecível? E é isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá bom? Tá vendo aquele vídeo ali? Exclusivo pra membro. Seja membro aqui do canal, apesar de você não ter gostado de Madame Teia. Curtiram o vídeo?